Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio. E eu venho trazendo ao longo dos anos, talvez algo próximo aos 10 anos já, uma série de situações para debate, tentando buscar pessoas que têm influência sobre o agronegócio para um debate mais intenso, mas o que nós vimos é que poucas pessoas estão se dando bem com esse cenário atual do agronegócio e poucas pessoas estão se envolvendo com as mudanças, com as situações críticas que o nosso setor está vivendo, principalmente a partir da necessidade de apresentar propostas. Só que essas propostas, até onde a gente sabe, elas vão de encontro a uma pequena parcela de pessoas que ganham muito com o agronegócio brasileiro. E isso pode ir desde governos até as próprias empresas que trabalham junto ao setor, né? E eu, neste vídeo, estou falando um pouquinho sobre situações que, pasmem, eu não vejo o Ministério da Agricultura, através do ministro, se manifestar, eu não vejo a CNA, através do seu presidente, se manifestar, eu não vejo as federações se manifestarem, eu não vejo os sindicatos se manifestarem, eu não vejo o próprio produtor rural, em termos geral, se manifestar com relação a essas duas situações. Nós temos uma frente parlamentar que, para mim, ela é apática, e óbvio que é extremamente política. O negócio naquelas comissões de agricultura é gerar burocracia, né, uma oratória extremamente política, totalmente desnecessária, uma oratória que enrola muito e propõe pouco. E aí, somado mais a Ministério, CNA, as federações, os sindicatos, a gente vê que ninguém, particularmente ninguém, quer fazer nada que seja positivo e favorável ao agronegócio, principalmente, né, ao setor primário, ao produtor rural. E aí eu estou falando exatamente sobre duas situações, custo e carga tributária. O custo, hoje, o custo operacional, e se nós considerarmos os custos totais, porque se eu falar apenas de custo operacional, eu sou um irresponsável. Dentro de uma propriedade rural que vive do que produz, eu preciso falar dos custos totais. Das despesas financeiras totais, desculpem, eu tenho os custos diretos e os indiretos, mas eu preciso considerar as despesas totais da propriedade rural. Se eu considerar o preço da commodity pautado apenas no custo operacional direto, é óbvio que eu posso maquiar o resultado, porque ele não estará cobrindo todas as despesas que a minha propriedade rural tem. E eu tenho que considerar, porque a propriedade rural vive da comercialização do que ela produz. Então, os custos no Brasil hoje estão tendo uma altíssima representatividade no preço das commodities. E quando nós analisamos esse preço a partir do montante financeiro gerado pela comercialização, e nós vamos lá buscar a margem de lucro líquido, realmente, praticamente a gente não encontra, às vezes até fica devendo, em inúmeras situações. Então, esse alto custo vem reduzindo e muito a margem de lucro, que vem inviabilizando economicamente e financeiramente as atividades no campo e, consequentemente, aumentando o endividamento e os pedidos de recuperação judicial. Mas, somados a isso, nós temos situações que nós poderíamos estar intervindo. O Ministério da Agricultura teria que ter capacidade, o ministro da Agricultura deveria ter responsabilidade de tratar e cobrar do governo uma carga tributária menor para o setor do agronegócio, principalmente em alguns pontos específicos, insumos, né, adubos e fertilizantes, sementes, máquinas, porque é esse somatório de carga tributária sobre essas situações que incidem diretamente nos custos que faz com que a margem de lucro final, na hora da definição do preço das commodities no mercado internacional, torne inviável a comercialização dos nossos produtos brasileiros. E nós deveríamos estar trabalhando carga tributária menor, como eu disse, para os insumos, de maneira geral, para a energia elétrica, para o diesel. Existem situações que poderiam estar sendo trabalhadas que não influenciariam na arrecadação dos governos e, melhor ainda, incentivaria a produção e na hora da comercialização, mais ainda, governos ganhariam. Então, nós temos carga tributária hoje para que todo mundo entenda sobre o campo, sobre a propriedade rural,
nós temos carga tributária sobre o dinheiro, nós temos carga tributária sobre os insumos, a carga tributária sobre implementos e maquinários, a carga tributária sobre bens e serviços, a carga tributária sobre o produto final e por aí afora vai. Só antes e dentro da porteira nós temos uma carga tributária tremenda. E a proposta agora, recentemente, dessa fraude de reforma tributária, porque isso é uma fraude, é uma afronta à inteligência do povo brasileiro, para não dizer ridículo até. Entrar com uma defesa de uma reforma tributária pautada apenas na simplificação não importa nada, é ridículo. Nós temos que trabalhar a reforma tributária sobre a representatividade dela sobre o que é produzido, bens e serviços, em cada etapa do processo produtivo. Essa história de fazerem reforma tributária pautada na simplificação e pior, a partir da reforma tributária, a carga tributária brasileira será uma das maiores do mundo. Qual é o propósito? É uma afronta à inteligência humana. É um tapa na cara da sociedade. Nós estamos inviabilizando a produção de uma maneira geral, em todos os aspectos, e nós, em contrapartida, estamos afirmando que a reforma tributária é extremamente necessária. Simplificar não quer dizer reduzir. Simplificar pode ser que tenha uma correlação com desburocratizar. Mas viabilizar a partir da simplificação, não. Aí é um abuso, né? É um abuso contra nós. Essa reforma tributária, se ela passar na velocidade que vem passando, com certeza, a partir da sua aprovação, nós vamos ter menor investimento, nós vamos ter uma capacidade comercial menor, devido à necessidade de preços maiores para a comercialização dos produtos e a partir daí tentar conseguir uma margem de lucro que venha beneficiar quem produz e até incentivar para que esse produtor fique no campo. Nós temos margem de lucro menor, nós estaremos inviabilizando a produção do campo cada vez mais, tendo em vista as questões climáticas, a baixa rentabilidade, produtividade, enfim. Existe uma série de situações que estão incidindo negativamente sobre o setor do agro, e aí o governo, não satisfeito, entra com essa proposta absurda e ridícula dessa reforma tributária que só vai servir para aumentar a tributação, não para reduzir. E isso nós acabamos perdendo força, né, produtiva e comercial, nós perdemos a nossa competitividade, a economia vai sentir, a parte financeira vai sentir também muito, porque o produtor com menos poder de negociação do que ele já tem, ele vai investir menos, logo nós teremos menor produção, nós teremos uma situação operacional delicada e comercial pior ainda. E aí nós vamos chegando em situações que complicam ainda mais agora a vida do consumidor. Porque o Brasil é o maior adversário que tem do setor produtivo brasileiro. Quem mais cria empecilhos e barreiras é o próprio Brasil. Nós temos que considerar que nós temos uma cadeia produtiva e tudo que incide nela, direta e indiretamente. Isso é um mundo que nós temos. A cadeia produtiva antes, dentro e fora da porteira. Nós temos tudo aquilo que incide direta e indiretamente. Nós temos desde a borracharia, que trata sobre os pneus dos caminhões, na logística, até a parte de medicamentos para bovinos, suínos, aves, implementos, enfim. É um mundo econômico muito forte. Nós temos que entender que a cadeia de valor que considera do campo ao produto, do produto à mesa, faz com que bilhões de reais girem e circulem dentro da economia brasileira. E aí nós vamos, né, como eu disse, para o antes, para o dentro e para o fora da porteira. Viabilidade e fortalecimento, né, do setor produtivo. Então existem inúmeras situações que são desconsideradas, estão sendo extremamente desconsideradas. Nós não vimos em programas de televisão, nós não vimos em canais nas redes sociais, nós não vimos debates em feiras, palestras, seminários. Aliás, esses eventos e esses debates que acontecem pelas redes sociais e em alguns canais de televisão é só para massagear o ego desse ou daquele. Não traz benefício algum, porque eles falam o mesmo do mesmo, entra ano, sai ano. Se nós buscarmos há 10 anos atrás, nem vamos muito longe, os debates, eles são praticamente iguais aos que estão acontecendo agora. Agora, isso que nós estamos debatendo, não. Porque toda essa situação de custo e carga tributária, ela está relacionada a uma situação que vai desvalorizar o produtor, criar problemas,
levando em consideração que o alimento, a produção de alimento é uma parte, né, de todo esse processo, de todas essas operações. Nós temos a geração de emprego, de renda, que vai diretamente para a economia, que também iria favorecer, se bem desenvolvido, um maior investimento por parte de todos aqueles que atuam indiretamente ao agronegócio, maior tecnologia e inovação. Nós temos que aprender a trabalhar o agro das fronteiras para dentro, entendendo o que ele representa das fronteiras para fora. E aí que entra uma situação preocupante. Tudo isso vai acarretar numa menor produção, uma situação que vai diminuir os interesses e os incentivos para que nós possamos produzir mais alimentos. Isso vai incidir diretamente na oferta e no preço dos alimentos para nós consumidores brasileiros. Cada vez mais nós vamos ter aumento nos preços e uma menor oferta de produtos. E ainda, não satisfeito, o Brasil, com toda essa carga tributária absurda que inviabiliza a produção e comercialização de alimentos com margem de lucro dentro do Brasil, ele vai lá fora importar alimentos com tributação zero. É impressionante como nós fizemos de tudo para acabar com realmente a galinha dos ovos de ouro do Brasil. E aí a gente fica se perguntando onde está o ministro da Agricultura. Deveria ser a pessoa mais indignada, questionadora do governo, do Ministério da Fazenda, da Economia, como queiram. Deveria estar se aproximando dos estados, do produtor rural, apresentando propostas, discordando de uma série de coisas. Em contrapartida, o ministro da Agricultura no Brasil, ele é um fantoche, apenas uma mera figura representativa que está lá para trabalhar o seu reduto eleitoral e os interesses de algum e ter vantagens. É isso que eu acredito, na minha opinião. As federações vivem momentos políticos, a CNA trabalha a politicagem 100%, a Frente Parlamentar Agropecuária enrola e gera burocracia que é difícil colocar em prática, os sindicatos não estão nem aí para a operação e no final quem paga a conta mesmo é o produtor rural para produzir alimentos e o consumidor na hora do consumo. Triste! Então nós temos uma redução na oferta de alimentos e um aumento nos preços. Esse vai ser o cenário daqui a alguns dias, porque nós não temos responsabilidade para lidar e tratar o agro como ele precisa, e em contrapartida quem produz sofre e quem consome paga e paga muito caro.